Olá a todos, sou Geralda Magela Rocha, pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação e gestora da Clínica Educarte. Hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre os campos de experiências na educação infantil. Primeira coisa importante, vocês sabem o que são experiências? Experiências são os momentos que nos são possibilitados no dia a dia. Na educação infantil, esses momentos eles são pensados com objetivos, com planejamentos. É como se fosse dentro da escola o português, a matemática das crianças maiores. Na educação infantil, nós falamos de campos de experiências. Então, o que é muito importante entendermos? Que seja quando a criança está brincando num campo de areia, quando a criança está brincando na sala de aula, quando ela está lanchando, quando ela está lendo, no momento de leitura que a professora possibilita uma roda de conversa. Isso são momentos, são experiências. E pensar em experiências é quando a educação infantil organiza no seu planejamento esses momentos diferenciados, com ambientes que vão possibilitar a criança despertar o seu interesse, a sua criatividade, o levantamento de hipóteses, para que ela busque respostas com seus pares, com os adultos que a cercam, para que ela possa construir o seu conhecimento. Desta forma, é muito importante a gente pensar por que esses campos foram então escolhidos, eles foram inseridos na proposta da educação infantil. Então, para pensarmos nisso, eu acredito ser muito importante elaborarmos que esses campos eles foram inseridos com o objetivo de aproveitarmos ao máximo a naturalidade, que essa construção do saber nesses pequeninos sejam oriundas de suas experiências. Bom, na educação infantil, nós temos 5 grandes campos de experiências. O primeiro deles, o eu, o outro e o nós. O segundo, corpos, gestos e movimentos. O terceiro grande campo, traços, sons, cores e formas. O quarto grande campo, escuta, fala, pensamento e imaginação. E o quinto grande campo, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Hoje, nós vamos conversar sobre o primeiro grande campo, que é o eu, o outro e o nós. Vamos lá? Bom, primeiramente, o que é importante entendermos esse campo? A grande base desse campo é a construção da identidade. Então, a educação infantil, ela tem o papel, em primeiro lugar, de estabelecer a construção do meu eu, que é a minha identidade. Então, eu parto do eu para chegar ao nós. Como isso acontece na educação infantil? Quando a criança, ela brinca com seus pares, ela começa a estabelecer relações, ela começa a se posicionar frente ao que o seu colega pensa, frente ao que o seu professor, como mediador, conduz no dia a dia da educação infantil. Por que isso é importante? É muito bom vocês pensarem, pais, que vocês vão lembrar aí que desde bebezinho os seus filhos têm características próprias, né? Cada um de nós tem desejos e interesses que são próprios. Então tem criança que tem a personalidade mais forte, tem aquele que é mais dócil, e quando ele está de frente ao outro, ele vai começando a tecer essas relações, porque nesse momento ele começa a conhecer um mundo diferente daquele que é o da casa dele, que é a sua família. Nesse momento que ele conhece a família, ele conhece muito bem você que é mãe, você que é pai, o irmãozinho, a vovó, o titio. Só que agora ele vai ampliar essa convivência quando ele chega na escola. E nesse momento que ele chega na educação infantil, com propostas diferenciadas, ele vai conhecendo coleguinhas da sua mesma faixa etária, crianças de outras faixas etárias, como um todo dentro da instituição escolar. Ele vai começar a perceber que nós temos pessoas diferentes com papéis diferentes. O professor, o vizinho, né? Ele vai conhecer o padeiro, ele vai conhecer o jogador de futebol, o lixeiro. Então, ou seja, ele vai perceber que as pessoas têm papéis diferentes. E essa percepção é o mundo. E ele se coloca na frente desse mundo. Então, o que esse grande eixo, que é o eu, o outro e o nós, nos possibilita? Em primeiro lugar, nós vamos aprender
né? Que a gente vai possibilitar que a criança aprenda a expressar suas sensações, suas percepções, suas emoções e seus pensamentos. Em segundo lugar, nós vamos possibilitar a criança criar laços, ou seja, ela começa a estabelecer relações afetivas com outras crianças e com os adultos. E por último, tem algo muito importante. Elas vão começar a confrontar as suas ideias com as ideias dos outros. E dessa forma, elas vão começar a criar sua autonomia, porque ela começa nesse momento a perceber que a ideia dela é muito importante e ela é diferenciada na relação com o mundo. Na educação infantil, nós temos algo que é extremamente importante. É a possibilitação dessas oportunidades diferenciadas para que as crianças convivam com grupos sociais, pessoas diferentes, com costumes diferentes daqueles que elas vivem no cotidiano do lar de vocês. Nessas experiências é que elas vão fortalecendo o seu eu e vão, a partir daí, percebendo as diferenças que existem no mundo. Então, qual é o grande papel da escola? O trabalho pedagógico, ele ganha força e expressão à medida que o professor vai organizar situações e maneiras diferentes de possibilitar o desenvolvimento da autonomia infantil, quando permite a criança relacionar com seus companheiros, permite a ela conhecer-se e cuidar de si mesma. Então, gente, o que é muito importante para nós nesse momento? Dar essa oportunidade, ofertar. Tão logo acabe tudo isso, os seus filhos precisam desse lugar, tudo isso que nós estamos vivendo, né? Nesse momento de pandemia, que os filhos de vocês estão em casa, nós temos que torcer para que tudo acabe logo e que a gente volte para esse lugar tão importante que é a educação infantil, que é um lugar. Primeiro, ele é a base de toda a construção do conhecimento. A educação infantil, ela é o alicerce, porque na educação infantil nós possibilitamos que a mente abra, que cada dia mais, né, a partir de estímulos, a criança exercite a sua mente e possa, a partir daí, criar e elaborar sempre. Eu agradeço a vocês pela atenção a mim dedicada, agradeço à Rede Santa Maria, a todos os profissionais que têm tanto zelo pelos filhos de vocês, a oportunidade de conversar um pouquinho hoje sobre esse assunto tão importante que é a educação infantil. Um abraço a todos vocês.